Revolução Industrial foi um grande processo de transformação social e econômica que teve início na Inglaterra no século XVIII, ao longo do século XIX e no início do século XX. Os padrões de produção industrial se espalharam por grande parte do hemisfério norte. Os bens produzidos tornaram-se mais baratos e acessíveis, mas também trouxeram caos à vida rural e danos ao meio ambiente. O surgimento da produção mecanizada em larga escala abriu caminho para a produção dos países europeus e americanos. Esses países são predominantemente industriais e suas populações estão cada vez mais concentradas nas cidades. Portanto, a Revolução Industrial caracteriza-se pela substituição de ferramentas por máquinas e pela substituição da força humana pelo poder, e pela substituição dos métodos de produção ou manuais e pelo sistema fabril. Causa da Revolução Industrial: a expansão do comércio internacional no século XVI e XVII trouxe um aumento surpreendente de riqueza para a burguesia. Isso permite a acumulação de capital, que pode financiar o processo tecnológico e o alto custo das instalações industriais. A burguesia europeia, fortalecida e enriquecida, passou a investir em projetos de desenvolvimento para aprimorar técnicas de produção e fabricar máquinas industriais. Logo se descobriu que quando as máquinas eram usadas em grande escala, era possível alcançar uma maior produtividade e maiores lucros. Consequência da Revolução Industrial: o longo caminho de descoberta e invenção é uma forma de alienar as nações uma das outras em termos de poder econômico e político. Afinal, nem todos os países se industrializaram ao mesmo tempo e permaneceram na condição de fornecer matérias-primas e produtos agrícolas aos países industrializados. Essa diferença ainda marca a divisão entre os países do mundo e países desenvolvidos. Em desenvolvimento, uma das maneiras de medir se um país é avançando e avaliar o quão industrializado ele é. Fases da Revolução Industrial. O fenômeno da industrialização começou na Inglaterra, razão pela qual a Revolução Industrial Britânica foi pioneira. Vários fatores explicam essa primazia. A Inglaterra tem capital, estabilidade política e equipamentos necessários para liderar o desenvolvimento industrial. Desde o final da Idade Média, grande parte da população migrou para as cidades, devido aos cercamentos rurais. Sem terra, os agricultores acabavam entrando nas fábricas que surgiam. Também possui colônias na África e na Ásia, com mão de obra barata, garantindo o fornecimento de matéria-prima. Primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ocorreu em meados do século XVIII e do XIX. Sua principal característica foi o surgimento da mecanização, que operou significativas transformações em quase todos os setores da vida humana. Na estrutura socioeconômica, fez-se a separação definitiva entre o capital, representado pelos donos do meio de produção, e o trabalho, representado pelos assalariados. Isto eliminou a antiga organização dos grêmios ou guildas, que era o modelo de produção utilizado pelos artesãos. Desta maneira surgem as primeiras fábricas, que abrigam no mesmo espaço muitos operários. Cada um deverá operar uma máquina específica para realizar sua tarefa. Devido à remuneração, condições de trabalho e vida subhumanas, os operários se organizaram. Desta forma, associaram-se em organizações trabalhistas e sindicatos, para reivindicar melhores jornadas e aumento de salário. A mecanização se estendeu do setor têxtil para metalurgia, transportes, agricultura, pecuária e todos os outros setores da economia, inclusive o cultural. A Revolução Industrial estabeleceu a definitiva supremacia burguesa na ordem econômica. Ao mesmo tempo, acelerou o êxodo rural, o crescimento urbano e a formação da classe operária. Era o início de uma nova época, onde a política, a ideologia e a cultura gravitavam em dois polos, a burguesia industrial e financeira e o proletariado. As fábricas empregavam um grande número de trabalhadores.
Todas essas inovações influenciaram a aceleração do contato entre culturas e a própria reorganização do espaço e do capitalismo. Nessa fase, o Estado passou a participar cada vez mais da economia, regulando crises econômicas e o mercado, e criando uma infraestrutura em setores que exigiam muitos investimentos. Segundo a Revolução Industrial, a partir do final do século XIX, o capitalismo se tornava cada vez menos competitivo e mais monopolista. Apenas poucas empresas ou países dominavam a produção e o comércio. Era a fase do capitalismo financeiro monopolista, característica marcante da segunda Revolução Industrial. Nesta época, o Império Alemão surgiu como uma grande potência industrial, com a abundância do minério de ferro e uma cultura militar. Os alemães, capitaneados pela Rússia, fazem reformas políticas e econômicas que vão unificar o país e dotá-lo de uma indústria poderosa. Desde então se estabelecem as bases do progresso tecnológico e científico, visando a inovação e o constante aperfeiçoamento dos produtos e técnicas, para melhorar o desempenho industrial. Terceira Revolução Industrial, o ponto culminante do desenvolvimento industrial em termos de tecnologia. Teve início em meados do século XX, por volta de 1950, com o desenvolvimento da eletrônica. Esta permitiu o desenvolvimento da informática e a automoção das indústrias. Deste modo, as indústrias foram dispensando a mão de obra humana e passaram a depender cada vez mais das máquinas para fabricar seus produtos. O trabalhador intervinha como supervisor ou em algumas etapas de produção. Essa fase de novas descobertas caracterizou a Terceira Revolução Industrial ou a Revolução Informática e Tecnológica.